Fala meu povo, fala todo mundo, espero que estejam todos excepcionalmente muito bem. Vamos lá para mais um dia, porque hoje é um dia incrível, incrível. Tem seu lado bom do dia e tem seu lado ruim. O lado bom é que a gente tem payroll esse dia maravilhoso, e o lado ruim é que a Petrobras vai dar uma escorregada bonita, viu? E é lógico, não sei se o Brian Break tá por aí, mas o que que a gente tem hoje? Quem sabe? O que que a gente tem hoje? A gente espera o mês inteiro só para ter hoje. Só para ter hoje. O que que é? E chegou a sexta-feira. Sexta-feira já chegou. E para começar, hoje é dia de payroll. Ah, vocês! E chegou a sexta-feira. Sexta-feira já chegou. E para começar, hoje é dia de payroll. Ah, moleque doido! Então é isso, pessoal. Vamos lá, né? Um orgulho estar aí com vocês. A gente espera afinal o mês inteiro para ter essa musiquinha aqui. Quem diria o Brian Break? E vamos nessa, né? Sejam todos, eu já falei bem-vindos, mas é isso, é um orgulho estar aí. E vamos lá. Galera, bom dia especial aí para o nosso querido Léo, Givanildo, Alex, Francisco, Marcelo, Jane, Fabiano, Gabrielzão, Brian Break. Nós temos a Abel. Abel, deixa eu contar para vocês, ficou bilionária. Ficou não, vai ficar bilionária hoje, né? Ontem a gente comentou lá no grupo da mentoria de opções sobre a operação de Petrobras. Até fui lá na comunidade do Vitão para falar a respeito dessa operação. E a Bel encheu a mão, hein? A Bel encheu a mão. Hoje tá bilionária. Mas é isso, galera. Então, começando aqui pela notícia que vai impactar basicamente o dia de hoje, né? É a Petrobras. Vou até quis reservar aí uns minutinhos a mais. A gente vai abrir o balanço, vai abrir ali. Eu vou explicar para vocês o que que a gente acaba olhando. E também nós temos hoje o payroll. Então, galera, hoje é um dia que promete, pelo menos de manhã. A parte da tarde vai ser um pouquinho morna, tá? Vocês vão ver aí nos noticiários o dia inteiro, todo mundo igual papagaio, repetindo o caso de Petrobras, só que vocês vão entender na essência o que está caindo. E eu vou falar para vocês um negócio. A Petrobras, ela tem uma alta probabilidade, pelo menos na abertura, já abrir com uma queda relevante, só que tem um pequeno detalhe. O resultado dela veio bom. Você sabe por que isso acontece? Não? Então eu vou te falar já já, nos próximos capítulos, tá? A Bel é braba demais. É isso. Só acho que os que deve fazer uma troca de analistas. Sai o Cid 4 e entra do campo mini Cid. Você viu, meu irmão? Não sei se vocês viram, galera, lá no meu Instagram. Ontem eu tava aqui, né, aguardando o resultado da Petrobras, que ontem eu fiquei de plantão para jornalista. E aí, fui ao banheiro. E de repente eu tô escutando o Arthur. Ah, não sei o que, a esquerda, a direita, a esquerda. Eu, porra, o que, que o Arthur tá falando com quem? Quando eu chego aqui, eu tava fazendo uma análise do Banco do Brasil. Antes, tem um triângulo ascendente, vou mostrar para vocês isso também. E aí ele, esquerda, pegou a caneta aqui e ficou assim, ó, esquerda, direita. Eu, que doido. Eu tive um choque. E aí eu fiquei pensando assim, vocês já pararam para pensar, para perceber quem tem filho, né? O quanto o exemplo as crianças seguem, eu nunca na minha vida falei para Arthur: "Arthur, vem cá, que o papai deixa eu te papai mostrar o gráfico aqui, não sei o quê". E aí ontem chega aqui o Arthur mexendo no gráfico de Banco do Brasil. Quem não viu isso, olha lá no meu Instagram, tá lá no Reels. Marcelão tá falando que as expectativas eram maiores que os lucros. Não, não era, não é isso. Cid, tá até o talo, hein. Segunda, Cid nem vai estar mais no canal. Não, meu irmão. Eu posso ficar bilionário que eu vou estar aqui com vocês. Você pode ter certeza. Eu tô aqui porque eu gosto. É muito massa isso daqui. Mas vamos lá, galera. Então, senão a gente não consegue. O ETF brasileiro, EWZ, cai com os efeitos da Petrobras. Essa vai ser a notícia do dia, tá? Provavelmente a Petrobras sozinha ela vai empurrar, vai trazer um sentimento bem pessimista para o mercado, para a bolsa como um todo, até um desdobramento para os papéis que não tem nada a ver com o setor de petróleo. Isso está muito relacionado ao sentimento de risco de um país, principalmente para o investidor internacional. Então, essa é a ótica.
Uma outra coisa que vai acontecer também, já vou falar para vocês, é o seguinte: nós temos vários bancos, bancões, casas de análises. Quando eu falo casa de análise, não é o research que a gente tem aqui no mercado brasileiro, mas eu tô falando tipo JP Morgan, Bank of America. Esses caras, com as alterações que nós temos aí nas perspectivas da Petrobras, eles devem começar a alterar as suas recomendações. Escreve isso que eu estou falando hoje, dia 8 de março de 2024, às 8h27, tá? Tô quase, ó, prevendo o futuro, o que que vai acontecer. Vocês vão ver o que que vai acontecer em relação a isso, tá? Mas assim, essa é a lógica do que eu tenho para falar para vocês aí a respeito de qual vai ser a percepção do mercado internacional. Hoje nós temos payroll, tá? Vale lembrar que os últimos payrolls eles vieram muito acima da expectativa do mercado. Isso trouxe um sentimento pessimista para o mercado, porque se eu tenho um emprego bombando, que o emprego, que é o que é retratado ali no payroll, se ele está muito forte, se ele está muito aquecido, o Banco Central norte-americano ele tem que ser muito mais agressivo na taxa de juros. Então, essa é a lógica, e se ele é muito agressivo na taxa de juros, isso faz mal para a bolsa, para as empresas, para a economia, enfim, para as empresas que estão listadas dentro da bolsa. E aí os vendedores, os investidores começam a vender em um efeito manada, cascata que a gente tem aí, e aí os papéis e a bolsa como um todo ela acaba caindo, tá? Então, essa é a lógica. Ah lá, o Alex falou que o Santander já mudou Petrobras para neutro. Foi hoje? Ou já tinha sido? Tá. Ó, o Márcio, equipe do Capita aqui. Galera do Capita, do Vitão, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra estar aí com vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só abrir aqui, ó. Dica: como que você vai olhar e tudo mais os documentos? Você vem aqui, ó, Petrobras, Petrobras, RI. Então deixa eu só olhar isso aqui, porque a gente vai gastar um tempinho maior para vocês analisar, para vocês entenderem isso daqui, ó. Site de relações com investidores da Petrobras. Lembrando que hoje vai ter conferência, né, da diretoria da Petrobras falando sobre o resultado e tudo mais. Cadê? Resultados e comunicados. Relatório de produção, desempenho financeiro. Aqui, ó. Isso daqui. Caramba! Olha o que que acabou de acontecer. Gabrielzão, não sei nem se o Gabriel tá aí, ó. Eu acabei de falar para vocês isso, ó. Vocês viram o que eu acabei de falar? Olha aqui, o que que ele acabou de mandar aqui, ó. Petrobras tem ADR rebaixado a neutro pelo BOFA, que é o quê que eu falei? Bank of America. É muito instintivo isso, sabe? É fato que isso ia acontecer. Ah lá, nem demorou, hein? Nem tinha visto isso ainda. Mas vamos lá. Fato relevante: Petrobras sob remuneração aos acionistas, tá? Esse documento aqui, ó, foi o que pipocou o mercado inteirinho, tá? Aqui ele vai se identificar, blá 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 blá, vai ter, falou que vai ter a assembleia da empresa lá no dia 25 de abril de 2024, da proposta de distribuição de dividendos equivalentes a 14,2 bilhões. Então, assim, a Petrobras vai distribuir dividendos? Vai distribuir dividendos. Então, Sidney, por que que é tão ruim assim? O rolê tá na seguinte expectativa. Antes de explicar isso daqui para vocês, deixa eu só dar um passo para trás, só para poder explicar a vocês o seguinte, tá? Todas as empresas que elas estão listadas dentro da bolsa de valores, elas têm um negócio chamado de política de remuneração aos acionistas. O que que é essa política de remuneração aos acionistas? É um documento que rege as regras do que vai ser distribuído em dividendos. A Petrobras, nos últimos anos, ela ganhou um destaque mundial muito grande por ser uma empresa boa, uma empresa que dá lucro e blá, 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 blá. Só que tem um pequeno detalhe. Essa relevância que ela ganhou muito grande, ela está diretamente relacionada à distribuição dos dividendos, tá? Há um tempo atrás, o próprio governo, nosso querido irmão que está aí na presidência, ele acabou trazendo, defendendo, né, muito que fosse retido os dividendos da Petrobras. Então,
Aconteceu várias coisas, a gente teve deputados, senadores, todo mundo declarando que tinha que fazer uma alteração. O próprio presidente da empresa, o Jean Paul Prats, recentemente ele veio falar que a empresa, ela deveria, né, que a ideia era que a empresa retivesse boa parte do lucro dela, que é distribuído para mim e para você como acionista, ou seja, os dividendos, e a ideia era que esse dinheiro fosse utilizado para investimentos na própria empresa, principalmente no que tange à energia renovável. Dentro das falas, até surgiu coisas do tipo, ele acabou falando também que a ideia é que pelo menos em 10 anos, pelo menos metade da receita, que é o dinheiro que entra dentro da caixa, venha de energia renovável. Os investidores, eles olham isso com um pouquinho de cautela por 2 motivos. Primeiro, no histórico, no geral, do governo que a gente tem hoje, não tem boas coisas de memória, não tão boas coisas de memória, para quando se fala em pegar o dinheiro da Petrobras para fazer investimentos, principalmente em algo muito novo como energia renovável. Então, por si só, o mercado já toma um pouquinho de cuidado com isso. Só que a bola da vez é o segundo fator, para fazer investimentos ele tem que tirar dinheiro de onde? Do caixa, ou seja, o dinheiro que entra no caixa da empresa, o lucro da empresa, o lucro da Petrobras, ele tem 2 formas, né, para acontecer, para ir. Ou ele vai para investimentos, que pode não ser tão produtivo, ou ele vai para os acionistas através de dividendos. E aí, voltando a falar para vocês sobre a política de remuneração aos acionistas, existe um negócio chamado fluxo de caixa livre, que está relacionado diretamente aí ao lucro que a empresa ela acabou tendo, tá? Recentemente, nos últimos anos, a Petrobras ela estava distribuindo dividendos extraordinários, que é além do que ela é obrigada, teoricamente, a receber. Como assim, Sidney? Ela é obrigada a distribuir? Desculpa, sim. 45%, que é até aqui que está no documento, ó, é o obrigado que ela tem que distribuir, que são os chamados dividendos ordinários, tá? Não tem nada a ver com ação ordinária, com ação preferencial, tem nada a ver com isso. São os dividendos ordinários, os dividendos teoricamente obrigatórios e coisas do tipo. Então, assim, deixa eu só ver uma mensagem aqui. Ess Aí, o que que acabou acontecendo? É só porque eu vi uma mensagem aqui da minha esposa, achei que era algo sério, mas é: "Amor, compra isso". Enfim, que vocês já sabem. O que que acaba acontecendo, né, então 45% do fluxo de caixa ela é obrigado, só que a Petrobras ela estava distribuindo 60, 70% do dinheiro do fluxo de caixa. E aí o que que aconteceu? A ala mais do governo, né, acabou falando assim: "Opa, a Petrobras não é obrigada a distribuir, mas está distribuindo aí. É melhor ficar com esse dinheiro dentro do caixa para a gente fazer os investimentos que a gente quer". Só que os investidores não gostam disso. E boa parte dos compradores, dos investidores que entraram para a Petrobras recentemente, nos últimos períodos e tudo mais, são grandes investidores que estão focados no recebimento de dividendos. Se ela não vai fazer distribuição de dividendos na mesma proporção como era antes, não faz sentido para a ótica deste investidor estar ali dentro da empresa. Então, é basicamente isso. Por quê? Vamos lá. Quando a empresa, no geral, ela tem o lucro e tudo mais dentro do seu caixa, ela vai fazer a aplicação, por exemplo, e vai estar ganhando CDI alguma coisa, ou às vezes nem CDI, dependendo de como for. E aí pode acontecer que o resultado financeiro dessa empresa, ela acabe sendo no futuro, sendo maquiado por um resultado que é de aplicações financeiras. E basicamente é isso que o mercado ele não quer. O mercado ele quer que toda empresa ela tenha receita das suas próprias operações. Então, são problemas possíveis que o grande investidor ele olha lá para o futuro da empresa e começa a se tornar muito mais cauteloso, tá? Então, assim, é isso que está pegando. A Petrobras, ela tá dentro das regras, tá? O governo, que é quem comanda a Petrobras, porque tem mais de 50% do capital de voto, de decisão dentro da empresa, o governo que comanda isso daí, tá? Só que assim,
nós teremos, até recebi essa pergunta, algumas pessoas estavam perguntando o seguinte: "Poxa, Sidney, mas nós teremos a assembleia que ela vai acontecer no dia 25 de abril, eles podem alterar isso lá?" Cara, honestamente, poder pode. Só que como o governo é quem determina as coisas para a Petrobras, não é que ele determina sozinho, né, é que ele tem mais de metade dos votos. Então, assim, eu acho muito difícil, para falar utópico, essa alteração, tá. Então, assim, pessoal, nossa, minha garganta até arranhou aqui. A lógica, no geral, é essa, viu. Então, assim, a Petrobras vai cair? Vai cair. O resultado dela veio ruim? Não veio ruim, tá. O resultado dela, ele veio bom, é obviamente que veio com uma queda, vou mostrar aqui o balanço para vocês, mas assim, já estava dentro da expectativa do mercado que nós teríamos uma queda, viu. Inclusive, assim, ele veio melhor do que a queda que o mercado esperava. O centro das atenções, exclusivamente, estão diretamente relacionadas ao fato de que antes, né, a Petrobras ela estava recorrentemente distribuindo além do que era obrigada, e agora ela falou que não vai mais distribuir esse além, vai distribuir só o obrigatório, que são os ordinários. Então, se alguém falar aí, por exemplo: "Ah, a Petrobras deixou de pagar vai deixar de pagar os dividendos extraordinários", essa pessoa está falando certo, tá. Então não é que ela não vai pagar dividendos, ela vai pagar dividendos, só que só o obrigatório. Só que os investidores grandes, eles não querem que seja só obrigatório, eles querem que seja o que ela estava sempre pagando ali. Então é basicamente isso. Fim. Vocês entenderam? Ou eu falei rápido e tal? Mas assim, a Petrobras continua sendo uma empresa boa? Cara, para mim continua sendo, ela vai tomar um tombo, tá. É, no entanto que assim, ó, quem quer fazer investimento para longuíssimo prazo, para mim, eu sairia comprando, tá. Então assim, porque no longo prazo eu ainda vejo perspectiva positiva para Petrobras. Não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, a Petrobras, ela subiu 100% nos últimos 12 meses, cerca, né, 90 e poucos por cento, e é isso. Mas o que eu preciso que vocês foquem é justamente o seguinte: Petrobras teve um resultado bom, tá. Se fosse por isso só, provavelmente a Petrobras teria uma leve alta no dia de hoje, mas o que está pegando é sobre os dividendos. Na política de remuneração dos acionistas, ela é obrigada a distribuir 45% do fluxo de caixa livre, enfim, do lucro dela. Estou dando um exemplo, tá? Fluxo o lucro dela. Só que ela estava, nos últimos anos, distribuindo muito mais que isso. Então ela estava fazendo os dividendos, bem mais altos. Inclusive, em alguns resultados, alguns comunicados que nós tivemos anteriormente, ela estava distribuindo até o grana que estava acumulada, não só o resultado daquele trimestre. E assim, os investidores gostavam pra caramba, obviamente, né, dinheiro bom é dinheiro no bolso, ainda mais se for no meio bolso, essa é a máxima de mercado. E aí o que que acabou acontecendo agora é que não vai distribuir mais esses extraordinários, somente os obrigatórios. Por isso que provavelmente a gente vai ter muita gente vazando da ação e a ação vai cair. Esse é o ponto, galera, não tem outra perspectiva em relação a isso, tá. Ah, Sidney, mas então ela vai distribuir dividendos? Eu tô com ela para longo prazo. Ok, aí a regra é essa daqui, ó, não sei se dá para ver aí, deixa eu até aumentar a minha tela, é isso daqui que vai acontecer, ó, galera. As ações aqui, ó, só para você ter ideia. Parararararara. Isso aqui é a pergunta que mais vão fazer, para mim e para vocês também. Sidney, a Petrobras vai dividir dividendos? Distribuir dividendos? Vai. Quanto? R$ 1,09. Cerca de R$ 1,10, porque vai ter um pouquinho de correção, né, vai ter correção aí por Selic e tal, vai dar mais ou menos R$ 1,10. E vai ser por ação preferencial e ação ordinária, a mesma coisa. A primeira parcela, ela vai ser no valor de 54 centavos e a segunda também, então vai ser o mesmo valor, cerca de 55 centavos por pagamento, tá? Esses R$ 1,10 vai ser pago em 2 parcelas. Aí eu já sei que você vai perguntar: "Como que eu faço para receber esses dividendos?". Aí é o seguinte, você tem que olhar para esse cara aqui, ó, que é o chamado data de corte. Qual que é a data de corte? Dia 25 de abril. Então,
Para ter direito a receber 2 parcelas de 55 centavos, você tem que dormir com a ação no dia 25 de abril. Então, para detentores das ações, isso se for a ação aqui. Se for a ação lá fora, que são as ADRs e tudo mais, aí é outro dia, tá? Então, basicamente, pessoal, esta é a regra. Dia 25 de abril, você vai ter direito. Os pagamentos, salvo engano, depois eu vou olhar direitinho e falo para vocês, mas é maio e junho. Mas assim, se você vender ela no dia 26, você vai receber essa grana, tá? Dúvidas sobre os dividendos? Ou não? Cid, o que acha? Se a Petro começar a se reter para reinvestir, como a Apple, até parece que as políticas de ambas são opostas? Não entendi. É legal, então vamos esperar hoje, começar a comprar semana que vem. Porque todos sabem que os lucros que não vai ser distribuído não vai ser investido na empresa. É porque historicamente, realmente, né, Tiagão, a história, a lembrança, o pessoal não esquece, tá? Agora vamos para o resultado aqui da empresa, desempenho financeiro, ó, só para vocês terem ideia. O que está acontecendo? Quero mostrar algumas coisas para vocês. Aqui, ó, esse daqui é um resuminho aí, né, do balanço da empresa. Nós olhamos muito para esse cara aqui, ó, lucro líquido dos acionistas da Petrobras. O que que acontece? Todo mundo olhou para esses 2 números aqui, ó. No ano de 2022, esse foi o resultado da empresa, de 188 bi, tá, e o resultado de 2023 foi de 124. Teve uma queda? Teve, mas essa queda ela já era esperada pelo mercado como um todo. Por que, Sidney? Como que era esperada? Boa parte da receita, do lucro da empresa também, ele está diretamente relacionado ao preço do petróleo lá fora. Então é isso. Nós tivemos aí 2022 para 2023 e tudo mais, uma queda considerável do preço do petróleo. Então tivemos estouro em 2022, guerra Rússia-Ucrânia e os caramba estourou para tudo quanto é lado. A Petrobras ela foi beneficiada em relação a isso, tá? Contudo, entretanto, todavia, 2023 não foi um ano tão legal assim para o petróleo, porque veio para um movimento de correção um pouco mais intenso. Por isso que o mercado ele olha para isso daqui também. Só que assim, é engraçado que quando surgem essas coisas, eu até brinco, tem muito papagaio analista, porque não estou falando da profissionalista, tá? Até porque eu me incluo nisso. Mas assim, fica repetindo coisa que não tem nada a ver. Ah, o resultado da Petrobras veio ruim? Não, não veio ruim. Já era esperado um resultado pior para 2023 do que 2022, por conta de inúmeros fatores, principalmente relacionado ao preço do petróleo. Só que olha o que está acontecendo aqui, ó. O terceiro trimestre teve um resultado de 26 bi, e se a gente olhar para o lucro líquido do quarto trimestre, que foi esse resultado, ele teve um aumento, foi para 31 bilhões. Boa parte desse resultado da Petrobras está diretamente relacionado a um aumento no quesito de produção e um aumento de exportação de petróleo para vários países estratégicos. Se a gente olhar o lucro líquido aqui, ó, o recorrente, ele saiu de 27, foi para 41, basicamente. Então, o resultado da empresa, se comparado com o terceiro trimestre de 2023, ele foi muito bom. Tipo, no meu olhar, tá? Ele foi muito bom. Só que, assim, isso tudo vai basicamente ser completamente ofuscado pela questão dos dividendos, tá? Porque o mercado ele é interesseiro e não tem problema nisso. Eu e você, a gente não vai colocar dinheiro seja em algum lugar que a gente sabe que vai ter problema. Esse é o jogo. Essa é a beleza do capitalismo, que todos nós podemos colocar grana lá. Ó, o Luciano Huck está por aqui. Pelo histórico, dinheiro em caixa estimula a corrupção, contratar empresas de publicidade, refinaria sucateada, etc. Luciano, duas palavras para você. A primeira, parabéns. É exatamente isso que o mercado está olhando, tá? Exatamente isso. Porque assim, ter dinheiro, muita grana parada em caixa, galera, não traz uma lembrança boa para os investidores, tá? Então é isso. O mercado ele olha assim, ou a empresa vai distribuir dividendos, ou ela vai torrar com investimentos. Só que esses investimentos da Petrobras nem sempre são muito bons, nem sempre traz muita receita para o negócio.
Cid, o resultado mudou devido a uma leve calmaria global. Quarto tri no mundo afora não teve muitos acontecimentos. É, Tiagão, mas está muito relacionado ao aumento de exportação da empresa. Ela acabou reduzindo alguns custos, porque eu fui nos números a fundo, tá, pessoal? Eu não vou trazer para vocês porque também nem faz sentido, que é meio grego aí para quem não é da área. Mas assim, custos de extração, ela conseguiu ter uma reduzida. Ela otimizou sua produção, aumentou produção em alguns quesitos, diversificou produção e também exportação, ela foi bem melhor, tá? Então foi basicamente isso. Então assim, galera, é isso. O resultado da Petrobras foi bom, na minha perspectiva, foi até um pouco melhor do que o mercado esperava. Só para vocês terem ideia, eu tinha antes lido alguns materiais, algumas matérias e tudo mais, e por exemplo, esse número de 41 para o lucro líquido recorrente, o mercado ele estava olhando, porque salvo engano tinha uma expectativa aí de 35. Então, ele acabou, eh, como que eu posso falar? Ele acabou indo melhor do que o mercado esperava. É isso. EBITDA veio bem. Então, assim, os números da Petrobras veio bom, tá? A empresa é boa. Empresa boa. O que vai assustar o mercado é exatamente o que está acontecendo aí em relação aos dividendos. É só relacionado aos dividendos. Então, por isso que assim, ó, a Petrobras ficou ruim? Não. Então, toma muito cuidado, porque eu não duvidaria se, beleza, a gente tivesse aí uma queda intensa, queda, e depois a Petrobras já apontasse para cima de novo, nos próximos dias que seja, tá? Isso não me surpreenderia, porque aí o que que faria? Estaria limpando a galera que está mais focada em dividendos e fica ali a galera, ou entra gente para pegar oportunidades, empresas, pessoas, investidores, instituições que acreditam em um bom negócio por longo prazo. E tem aquela máxima de mercado, né? Venda ao som dos violinos, compre ao som dos canhões. A empresa é boa? É boa. Eu lembro até que lá no início, quando eu comecei a ensinar, eu falava muito para Amanda. É, assim, Petrobras foi Petrobras, é Petrobras, vai continuar sendo Petrobras. Só que é característica deste governo que está tentar dar uma intervida ali para pegar a grana para poder fazer investimentos. Só que a história disso não é muito bonita, o histórico que a gente tem em relação a isso, tá? Cid, não sei se tem correlação, mas a Petro, por ser uma gigante aqui no Brasil, se melhorou a exportação, isso afeta no valor do dólar BRL. Pois quanto mais baixo o dólar, melhor será para a Petro? Não. Quanto. É porque assim, ô Tiagão, é complicado, tipo, de bate-pronto assim. Faz um pouco de sentido, mas acho que o dólar mais alto ele é melhor, tá? Por quê? A commodity, que tem uma relação direta com o resultado da Petrobras, com o lucro da Petrobras, ela tem uma dinâmica de, como que eu posso falar? Ela exporta muito. Só que boa parte da despesa que a Petrobras tem, galera, falou de Petrobras é comigo mesmo. Falou a despesa da Petrobras, ela também é precificada em dólar. Não sei se vocês sabem, mas a Petrobras, o Brasil, ele não tem capacidade de refino. Eu lembro até que Lula, lá na campanha eleitoral, falou assim: é um absurdo, a Petrobras é autossuficiente, o Brasil é autossuficiente e a gente está exportando petróleo. É pura mentira. Mentira, tá? A Petrobras, ela não é autossuficiente. Ela pode ser autossuficiente na extração de petróleo. Teoricamente, o petróleo que extrai, que a gente faz extração, ele seria capaz de abastecer o Brasil. Super, tá? Só que o problema é, eu e você não vai lá no posto e coloca petróleo dentro do nosso tanque de combustível, tá? O problema da Petrobras está relacionado a refino. O governo já tentou várias vezes aí se relacionar, investir em empresas de refino e tudo mais. Só que a gente tem uma história não muito boa com as empresas de refino. Então, esse é o problema do Brasil. Então, neste caso, Tiagão, o que que tem que fazer, tá? O que que a gente tem que fazer? A gente tem que comprar, a gente exporta petróleo e compra refinado. Basicamente é isso. Ou compra um outro tipo de petróleo para poder fazer uma mistura aqui. O Ito falou assim: deu para notar que você curte Petrobras mesmo. Cara, eu curto.
para mim é uma empresona. O foda é governo, né? Então, assim, a gente tem esses altos e baixos. Sempre vai ter, tá? Nós somos maiores em extrair petróleo bruto, ruim, e nós usamos a gasolina refinada, boa. Logo temos que comprar álcool. Exato. É isso, cara. É isso, tá? Brasil é autossuficiente em produção de petróleo, só que eu e você não abastece petróleo. Então a gente não tem capacidade para refino. Existem as empresas que trabalham com refino aqui, mas não é autossuficiente para o Brasil. E aí o Brasil, enfim, tem toda a história aí e tal, tá bom? Mas é isso. Mas assim, hoje é queda de Petrobras, tá? Calendário econômico de hoje, pessoal, nós temos o famoso payroll, que vai ser divulgado aí às 10 horas e 30 minutos. É esperado 198 mil postos de trabalho, tá? Se esse número vier bem acima, bolsa para baixo, tá? Bolsa para baixo. Se ele vier para baixo, bolsa para cima. É isso. Toma muito cuidado, tá? Que o mercado ele dá uma chacoalhada com isso daqui. Então, essa é a lógica do que nós temos. Para mim é isso no dia de hoje. O mercado ele está um pouquinho amarrado, tá? Tá em leve queda. A gente tem trio norte-americano caindo e nós temos a Alemanha e a Europa inteira também, no geral, caindo. Mas você vê que não é uma queda muito relevante. Todo mundo aguardando aí os dados de payroll, que são os dados de emprego. No petróleo, tenho queda também, ó, por si só é uma queda, e nós temos no minério de ferro também uma queda. Galera, hoje bolsa para baixo, de boa, na lagoa, tá? Pelo menos a abertura a gente vai abrir com queda. Fechou? Depois eu vou falar para vocês sobre o Banco do Brasil aí na segunda-feira, porque hoje não vai dar tempo, tá? Ó, já é 8h55. Galera, é queda, tá? Desejo sorte a todos vocês. Ó, isso aqui é uma bandeirona de baixa, ó. Bandeirona de baixa. Perdeu 129.380 ali, a gente tende a escorregar um pouquinho mais. E Petrobras vai empurrar tudo para baixo, tá? Ah lá, até a Bel tá falando aí, ó. A DR da Petrobras agora tá em 12% de queda. É isso. Bandeirinha, ó, cai, corrige. Cruzamento de média, empurrando para baixo. Não tenho entrada de volume comprador. Não me surpreenderia se a gente buscasse os 127.700 pontos. E é isso. Eu espero de coração que tenha agregado conteúdo de informação aí a todos vocês, tá? Falo sobre o Banco do Brasil aí na segunda-feira, porque hoje o mercado já vai cair, já vai dar uma escorregada aí. Mas é isso, tá, galera? Muito obrigado pela companhia de todos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho também, tá? Vou começar a trazer uma série de vídeos para vocês aí, além do Morning Call que a gente tem aí todos os dias, tá? Excelente negócios. Tome muito cuidado com a Petrobras no dia de hoje, tá? Hoje não é brincadeira para amadores. E é isso. Então, pessoal, excelente dia, excelentes negócios. Muito obrigado por tudo. Valeu, tchau e fui.